Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Então, vamos direto ao ponto com as novidades de tecnologia que recebemos hoje? Tem coisa nova pintando em hardware, né? Com certeza. Olha, começando com a Mac Rumors, a matéria da Julie Clover indica que a Apple está preparando o terreno para os AirPods Pro 3. AirPods Pro 3 já? Nossa, e como sabem disso? Pelo jeito, encontraram referências diretas no código do novo iOS 26. Sabe como é, né? Essas pistas no código quase sempre indicam algo vindo por aí. Ah, sim, o famoso código não mente, né? E o que mais se especula sobre eles, além do nome, claro? Bom, os rumores que circulam, baseados não só nisso, mas em outras dicas anteriores, falam de um design novo, tanto nos fones em si, quanto no estojinho de carga. Um design novo seria bem-vindo, mas e por dentro? Alguma melhoria mais técnica? Sim, e aí que fica interessante. Falam de um chip de áudio, um H3 talvez, bem mais rápido. Isso poderia melhorar significativamente o cancelamento de ruído, que já é bom, né? E a qualidade do som em geral. Cancelamento de ruído melhor e som. Ok, mas eu ouvi dizer que pode ter mais coisa. Algo relacionado à saúde. Pois é, esse é o rumor mais, diferente. A possibilidade de incluírem sensores para monitorar, tipo frequência cardíaca e até temperatura corporal, diretamente do fone. Caramba, monitorar a saúde pelo ouvido, imagina. E quando a gente pode esperar para ver se isso tudo é verdade? A aposta mais forte para o outono do hemisfério norte, sabe? Ali por setembro, outubro de 2025. É a janela típica da Apple para esses lançamentos de acessórios junto com os iPhones novos. Entendi. Bom, vamos ficar de olho então. Mudando um pouco de tipo de acessório, mas ainda no rosto, o 95 Mac com o Michael Burkhardt trouxe notícias do Snapchat, né? Óculos novos. Exato. Eles anunciaram na Augmented World Expo 2025, que é uma feira grande de realidade aumentada, é a próxima geração dos Spectacles. E agora o nome é mais curto, só Specs. Specs. Gostei, mais direto. E o que esses specs têm de especial? O grande foco, pelo que o CEO Evan Spiegel falou, é um design bem mais leve e principalmente mais imersivo. E olha que interessante, tudo integrado, sem aquela unidade de processamento ou bateria externa pendurada, sabe? Ah, finalmente. Aquilo era meio desajeitado, né? Tudo no próprio óculos, então. Pelo jeito, sim. A ideia é tornar a experiência de misturar o digital com o mundo real mais fluida, mais natural. Lançamento para o público geral está previsto só para 2026, então ainda tem um tempinho. 2026, ok. E o sistema operacional deles, o Snap OS, alguma novidade junto com os óculos? Sim, bastante coisa. Anunciaram integrações com inteligência artificial, tipo modelos da OpenAI e o Gemini do Google. Isso pode abrir muitas possibilidades. IA nos óculos, o que mais? Tem também transcrição de áudio em tempo real. Imagina você conversando e vendo a legenda na sua frente. E para mais de 40 idiomas. E para quem desenvolve, vão liberar APIs novas para criar objetos 3D e para ancorar informações de realidade aumentada no espaço físico. Tipo deixar uma nota virtual numa parede real. Nossa, isso parece coisa de filme. Bem futurista. Bom, saindo um pouco do hardware e indo para segurança. Tem um alerta importante vindo da TechRadar, matéria do CA de Fadilpas. Esse é um ponto de atenção sério. Uma campanha de cyberataques bem grande que está sendo atribuída a grupos de hackers ligados ao governo chinês. E não é de agora, tá rolando há mais ou menos um ano. Um ano? E quem está sendo alvo? Olha, a pesquisa da Sentinel Labs, que foi quem descobriu e analisou isso, identificou pelo menos 75 organizações que foram comprometidas. E é no mundo todo. Os alvos são bem diversificados, o que preocupa mais ainda. Diversificados como? Que tipo de empresa ou governo? Setores como tecnologia da informação, mídia, governo mesmo, manufatura, setor financeiro, telecomunicações, basicamente infraestrutura crítica e setores estratégicos em vários países. Caramba!
E sabem quem são os grupos por trás disso? Tem nomes? Os pesquisadores apontam para alguns grupos já conhecidos por esse tipo de atividade, como o APT-15, um outro chamado UNC 5174, que eles ligam diretamente ao Ministério de Segurança do Estado da China, e também o APT-41. Esses nomes, APT, significam Ameaça Persistente Avançada, geralmente usados para grupos patrocinados por estados. E qual seria o objetivo? Roubar dados? Causar problemas? A análise sugere que pode ser uma combinação. Pode ser espionagem tradicional, para coletar informações de inteligência, sabe? Mas também pode ser uma forma de se posicionar, de ter acesso a sistemas críticos para talvez causar alguma disrupção no futuro, ao virar de uma chave, como eles dizem. Uma preparação para eventuais conflitos ou tensões geopolíticas. Preocupante. Muito preocupante. Bom, mudando de cenário, mas ainda falando de potências e tecnologia, a Gizmodo, com a passante Rabi, está reportando uma manobra espacial interessante da China. Assim, essa é sobre atividades em órbita geoestacionária, aquela órbita bem alta, a uns 36 mil quilômetros. 2 satélites chineses, o Shijian-21 e o Shijian-25, estão programados para se encontrar lá em cima. Se encontrar pra quê? Uma visita social entre satélites? Quase isso. O objetivo é bem prático. Um teste de reabastecimento orbital. O Shijian-25 deve transferir combustível, hidrazina, para o Shijian-21. Reabastecer no espaço. Pra quê exatamente? Para estender a vida útil do Shijian-21. É como dar um tanque extra para ele continuar funcionando por mais tempo. Esse mesmo Shijian-21, aliás, já tinha feito outra manobra notável antes, rebocando um satélite desativado para uma órbita cemitério. Nossa, então a China está mostrando que consegue fazer manutenção e gerenciamento de satélites lá em cima. Isso é significativo, né? Com certeza. Demonstra uma capacidade logística e tecnológica avançada no espaço. E claro, isso não passa despercebido. Imagino que não. Alguém está de olho. Sim, e bem de perto. A matéria diz que 2 satélites de vigilância espacial dos Estados Unidos, conhecidos como USA-270 e USA-271, estão monitorando toda a operação. Isso reflete as preocupações estratégicas e a competição, entre as potências espaciais. Vale lembrar que os Estados Unidos também já fizeram e planejam mais testes de reabastecimento e manutenção orbital. Entendi. É uma nova fronteira de competição mesmo. Bom, descendo de volta para a Terra e para o Brasil. O Tecmundo, com o Felipe Vidal, trouxe notícias sobre a CPI das bets, né? Exato. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as apostas online fechou seu relatório final. E a relatora, a senadora Soraya Tronic, pediu o indiciamento de 16 pessoas. 16 pessoas. Tem nomes conhecidos nessa lista? Sim, alguns bem famosos, principalmente influenciadores digitais. Os nomes que mais chamaram a atenção foram o da Virgínia Fonseca e o da Deolane Bezerra. Virgínia e Deolane. E quais são as acusações que pesam contra elas, segundo o relatório da CPI? No caso da Virgínia Fonseca, o pedido de indiciamento é por publicidade enganosa, ligada à divulgação de plataformas de apostas, e também por estelionato. Já para Deolane Bezerra, as acusações no pedido são mais amplas: exploração de jogo de azar não autorizado, estelionato, lavagem de dinheiro e até organização criminosa. Nossa, acusações sérias. Mas é importante reforçar, né? Isso é um pedido da CPI. O que acontece agora? Exatamente. Esse relatório com os pedidos de indiciamento vai agora para o Ministério Público Federal ou para a Advocacia Geral da União, dependendo do caso. São esses órgãos que vão analisar as provas coletadas pela CPI e decidir se apresentam ou não uma denúncia formal à Justiça. Então ainda tem chão pela frente. A CPI investigou, apontou suspeitas, agora outros órgãos decidem se acusam formalmente. Entendido. É bom deixar isso claro. Ainda aqui no Brasil, mas falando de mercado, o Tecnoblog, matéria do Emerson Alecrim, confirmou uma coisa que estava no ar. A 99 Food está voltando. Voltou. Mas, com calma. Eles iniciaram uma fase piloto, de testes mesmo, por enquanto só lá em Goiânia. É um retorno estratégico da 99, que pertence à gigante chinesa Didi. Goiânia como laboratório. E eles vêm com força, tem investimento pesado por trás. Ilhão, é bastante dinheiro. E como eles pretendem encarar a concorrência, principalmente o iFood, que é enorme por aqui? A estratégia de entrada parece agressiva.
Eles estão apostando em duas coisas principais para atrair parceiros. Para os entregadores, uma promessa de remuneração mínima diária, desde que cumpram algumas metas de entrega. E para os restaurantes? Aí a oferta é bem chamativa. Isenção total das taxas de comissão por 24 meses. 2 anos sem pagar taxa para a plataforma é algo que pode atrair muito restaurante, né? Nossa, 2 anos? É um belo incentivo. Isso deve mexer com o mercado. É interessante porque, além do iFood e outros players, está prevista a chegada de outra gigante chinesa, a Meituan, que vai operar aqui com a marca Kita. Ou seja, o mercado de delivery de comida vai ficar ainda mais competitivo. Vai ser uma briga boa. Verdade. Bom pra gente que pede, né? Mais opção, talvez preços melhores. Agora, uma notícia mais, digamos, curiosa. O canal Tech, pelo Bruno De Blasi, reportou que o Kabilame, aquele fenômeno do TikTok, foi visto no Brasil. É verdade. Parece que sim. Ele foi flagrado em Paulinha, no interior de São Paulo. As fotos dele circularam bastante. Paulinha. O que ele estaria fazendo lá? Férias? Olha, a notícia diz que essa aparição acontece logo depois dele ter saído dos Estados Unidos. Parece que foi uma saída voluntária por causa de algum problema com o visto dele lá. Não deram muitos detalhes sobre isso. Ah, entendi. E aqui no Brasil ele veio a trabalho ou passeio? Ele apareceu em fotos com o jogador de futebol Emerson Royal, que joga na Inglaterra, mas é brasileiro. E aí começou a rolar um papo, uma especulação, de que ele poderia participar de um jogo de futebol amistoso lá na região de Paulínia, um evento que estaria sendo organizado por um vereador local. Kabilame jogando futebol em Paulínia? Essa é inesperada. Ele é absurdamente famoso, né? Quantos seguidores ele tem mesmo? É um número impressionante. Mais de 162 milhões de seguidores só no TikTok. Ele ficou conhecido mundialmente por aqueles vídeos de reação sem falar nada, simplificando coisas complicadas demais. Um fenômeno mesmo. Com certeza. Bom, agora vamos falar de inovação com selo brasileiro. A Aeromagazine, matéria do Marcel Cardoso, destacou uma tecnologia desenvolvida aqui para aumentar a segurança nos aeroportos. Isso. É uma solução bem interessante da empresa Motiva Aeroportos. Eles desenvolveram um sistema para evitar um problema sério, que são as incursões indevidas na pista de pouso e decolagem por veículos de serviço. Incursão na pista, isso é quando um carro entra onde não devia, perto do avião? Exatamente. Pode ser muito perigoso. O sistema que eles criaram se chama RIVB. A sigla vem de Runway Incursion Virtual Barrier, ou seja, barreira virtual contra incursão na pista. Barreira virtual, como funciona isso na prática? É bem inteligente. Usa tecnologia GPS para criar uma espécie de cerca virtual, invisível, ao redor das áreas críticas da pista. Se um veículo autorizado a circular ali na área operacional, tipo carro de manutenção, de bombeiro, de fiscalização, se aproxima demais dessa barreira virtual ou a cruza, O que acontece? toca um alarme. Isso. O motorista recebe imediatamente alertas sonoros e visuais dentro do veículo. É um aviso claro. Opa, você está chegando muito perto da pista. A ideia é prevenir o erro humano antes que aconteça. Nossa, parece simples e eficaz. Já está sendo usado? Está em fase de testes e validação desde 2024. Começaram em aeroportos como o de Curitiba e o de Joinville, que são administrados pela Motiva. E a previsão é boa. Eles querem implementar o RIVB em todos os 16 aeroportos que eles gerenciam até o final deste ano, 2025. Que ótimo! E é caro? É complicado de instalar? A matéria destaca que é um sistema autônomo, ou seja, não depende de uma central de controle o tempo todo, e de relativo baixo custo de implementação e manutenção. E eles já pensam em melhorias futuras, como adicionar funções de rastreamento em tempo real dos veículos e monitoramento de velocidade dentro da área do aeroporto. Muito bom ver tecnologia brasileira resolvendo problemas reais de segurança. Agora, voltando para o cenário global e falando de inteligência artificial. A TechCrunch, com Kyle Wiggers, trouxe novidades da Mistral AI. Isso, a Mistral, aquele laboratório francês de IA, que tem ganhado bastante destaque, né? Eles lançaram uma nova família de modelos de linguagem chamada Magistral. Magistral. E qual é o diferencial desses modelos? O que eles fazem de especial? O foco principal, segundo a Mistral, é o raciocínio. São modelos projetados especificamente para serem bons em resolver problemas que exigem múltiplos passos, encadeamento lógico, sabe? Especialmente em áreas como matemática, programação e lógica formal. IA para pensar melhor, digamos assim.
E quantos modelos são? Já estão disponíveis? Eles lançaram 2 modelos dentro dessa família magistral. Um é o Magistral Small, com cerca de 24 bilhões de parâmetros, que é uma medida da complexidade do modelo. Esse Small é o Open Source, código aberto. O outro é o Magistral Medium, que é maior e mais potente, mas por enquanto está em preview, disponível só para alguns testadores via API. E eles são bons mesmo nisso? Se comparam com os gigantes tipo GPT-4, Gemini e Claude? Olha, os benchmarks iniciais, aqueles testes padronizados, mostram resultados interessantes, mas talvez não superando os modelos top de linha atuais, como o Gemini 2.5 Pro do Google ou o Claude 4 Opus da Anthropic, em todas as tarefas de raciocínio complexo. Ah, então não são os melhores em tudo ainda. Pelo visto, não em todos os benchmarks. Mas a Mistral está destacando outros pontos fortes. Eles afirmam que o Magistral Medium é muito rápido, tipo 10 vezes mais rápido nas respostas através da plataforma de chat deles, o LeChat. E também ressaltam o bom desempenho em múltiplos idiomas, não só em inglês. Velocidade e multilinguismo. São vantagens importantes também. É a corrida da IA, né? Cada um buscando seu nicho, sua força. Interessante. Agora, uma notícia que pode mudar a forma como a gente imprime coisas. A TechRadar, com Wayne Williams, falou de um modelo de assinatura para impressoras da Epson. Como assim? Pois é, parece estranho no começo, né? Mas a Epson lançou isso na Europa, um serviço chamado ReadyPrint Max. Funciona de um jeito parecido com assinatura de streaming, tipo Netflix, mas para imprimir. Assinar uma impressora. Eu pago por mês E você recebe uma impressora da linha EcoTank deles, aquelas que usam tanque de tinta em vez de cartucho em casa. E a assinatura inclui também a entrega automática de novos frascos de tinta quando a sua estiver acabando. Ah, então não preciso mais me preocupar em comprar tinta. E quanto custa essa brincadeira? Os planos começam em torno de $8 por mês lá na Europa. Esse plano mais básico geralmente inclui uma cota de tipo 50 páginas impressas por mês. Se precisar de mais, tem planos maiores que podem chegar até 3.000 páginas por mês, claro que mais caros. E qual a vantagem principal? Não ter que comprar a impressora de cara? Exatamente. Elimina aquele custo inicial que às vezes é alto de comprar uma EcoTank nova. Você dilui isso na mensalidade. Mas tem alguns poréns, claro. Sabia. Quais são? Primeiro, a impressora precisa estar conectada à internet o tempo todo. É assim que a Epson monitora os níveis de tinta para mandar mais e também para fazer atualizações de software. E segundo, tem um contrato inicial, geralmente de 18 meses. Você fica meio amarrado por um tempo. 18 meses. E só na Europa por enquanto? Sim, o lançamento foi lá. Mas a expectativa é que eles levem o ReadyPrint Max para os Estados Unidos em breve e quem sabe depois para outras regiões. É um modelo de negócios diferente para um produto bem tradicional. Vamos ver se pega. Bom, para fechar nosso giro de hoje, uma história bem peculiar sobre segurança no mundo das criptomoedas. Veio pela Gizmodo, matéria do Lucas Hopek, sobre a tal Bitcoin Family. Ah, essa história é incrível. A família Taihutto, eles ficaram famosos por vender tudo que tinham lá em 2017 para investir em Bitcoin, quando ainda não era tão popular. E eles fizeram uma fortuna. Muita criptomoeda, roubos, extorsão, até sequestro, eles adotaram uma tática de segurança radical. Radical como? Cofre super seguro, guarda-costas? Bem mais que isso. Eles pegaram as frases semente, que são aquelas sequências de palavras que dão acesso total às carteiras de cripto. Sei, achado mestra. Exato. E eles esconderam essas frases sementes das suas carteiras frias, que são dispositivos físicos offline, mais seguros, em locais secretos. E não é um ou dois locais. São bunkers e esconderijos espalhados por 4 continentes diferentes. 4 continentes? Caramba! Pra que tudo isso? O chefe da família, o Didi Taihutto, explicou o motivo. Ele disse que fez isso de forma que nem ele mesmo saiba onde estão todas as partes da chave ao mesmo tempo. A ideia é que mesmo que ele seja sequestrado e torturado, ele fisicamente não conseguiria dar acesso a todo o patrimônio de uma vez só. Teria que viajar o mundo para recuperar tudo. Nossa Senhora! Que nível de paranoia! Ou precaução extrema, né? Pois é. Ele diz que é a única forma de dormir tranquilo. Além desses esconderijos físicos, eles também usam outras camadas de segurança digital, como criptografia baseada em blockchain.
É uma medida realmente drástica, mas mostra o quão sério se tornou o risco físico para quem acumula grandes valores em criptoativos. Realmente impressionante, um reflexo maluco dos tempos digitais. Bom, acho que com essa história a gente cobriu bastante coisa hoje. Cobrimos sim. Foi um bom giro pelas novidades e pelas questões que estão movimentando a tecnologia agora. Continuaremos acompanhando tudo isso.